Sejam todos muito bem-vindos. Vejam os destaques de hoje. Os 4 fatos que deixam o Supremo exposto no caso do Banco Master. Glauber Braga escapa da cassação e tem mandato suspenso. Câmara também rejeita a cassação do mandato de Carla Zambelli e matéria é arquivada. Gilmar Mendes suspende decisão sobre impeachment de ministros do STF. Quatro fatos que expõem o Supremo Tribunal Federal foram apresentados pela Bárbara, do site Te Atualizei. A análise é muito boa. Veja. Vamos começar por onde a bagunça foi oficializada. Dia 21 de agosto de 2023. O dia em que o STF decidiu que, sim, juízes podem sim julgar casos de clientes dos escritórios das esposas, primos, maridos, filhos, agregados e papagaios. E não, isso não é imoral. Isso é, a partir daquele momento, constitucional. O Brasil até olhou e pensou que, cara, isso está muito errado. A mídia respondeu, cala a boca, porque criticar o STF pode beneficiar o Bolsonaro. A esquerda disse, criticar o STF é fascismo. Mas a corte olhou e falou, obrigada, súditos, agora estamos oficialmente liberados. Aquilo ali não foi só uma decisão. Aquilo foi o alvará administrativo da imoralidade institucionada. Avançamos para 2025, também conhecido como, dias atrás, início dessa semana, o jornal O Globo, e sim, O Globo, solta a bomba. A mulher do Alexandre de Moraes, dona Viviane, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. 129 milhões em 3 anos, pagos a 3,6 milhões por mês. E esse valor para um escritório com 11 advogados, sendo 3 da família do ministro. Vamos repetir porque eu quero te escandalizar? 3,6 milhões por mês. O contrato da família Moraes chocou a advocacia. O valor surpreendeu todo o meio jurídico. E eu entendi, ninguém sabia. Nem o COAF, né? Nunca nem viu. E o melhor, ou pior, o contrato não define processo, não define causa, não define nada. É tipo, oi, escritório da esposa do Alexandre de Moraes, você existe? Então toma 129 milhões. E aí o celular do dono do Banco Master revelou o diálogo. Os pagamentos para Viviane, esposa de Alexandre, são prioridade. Não podem falhar de jeito nenhum. Mas é claro que não pode, né? Em Brasília, isso se chama investimento em estabilidade institucional. Mas vem cá, você lembra da decisão do STF que liberou geral para juízes julgarem clientes das esposas? Pois é, na época os ministros pareceram só criativos, talvez atrevidos. Agora eles parecem visionários. Eles remodelaram o Código de Processo Civil antes de precisar dele. Eles escreveram a regra antes de usar a regra. Impressionante. É tipo o cara que cria a própria lei para justificar o crime perfeito, mas, meu amigo, perfeito só Jesus Cristo. Aí, no meio disso, entra ele, o nosso protagonista do universo cinematográfico do ativismo judicial, Dias Toffoli. A imprensa revela que Toffoli pegou carona em jatinho para ver final do Palmeiras com Augusto Botelho, advogado de um dos diretores do Banco Master. Um cara mega lulista, do grupo Prerrogativas. E pouco tempo depois, tcharam! Toffoli puxa o caso Master pro STF e coloca tudo em sigilo máximo. Tipo, se respirar perto, já tá obstruindo a justiça. Mas calma, piora. A Operação Carbono Oculto da Polícia Federal desencadeou uma investigação que levou à seguinte matéria. O mesmo ministro Toffoli, que tá em todas, voou em avião associado a Beto Louco, acusado de lavar dinheiro pro PCC. E atualmente está foragido. E aí você pode pensar, bicho, não é possível que o Toffoli fez isso.
E o mundo responde que sim, ele fez, porque ele é muito desses. Aliás, sobre esse negócio do Beto Louco, uma fofoca rápida. Foi ele que em 2024, quando atualmente o famoso Monjaro não havia sido aprovado pela Anvisa, enviou umas canetinhas para o Columbre. O que mostra que os caras deviam ser bem amigos, né? Porque só um amigo para poder entrar no Brasil com remédio não autorizado pela Anvisa. Pois é, o Columbre também é outro que tá em todas. Mas agora pega essa ironia. A Polícia Federal descobre um esquema bilionário de roubo de aposentados no INSS. E o caso vai para onde? Pro STF. E o processo caiu com quem? Dias Toffoli. Mas você sabe o que aconteceu após o Toffoli pegar essa relatoria? Nada. Silêncio. O processo entrou em estado vegetativo. Mas aí, a PGR, e pra mim foi estranho partir da PGR, tá? Achou estranho esse caso ir pro Toffoli sem sorteio. E aí ele pediu pro Barroso que o Toffoli fosse retirado da relatoria e que, de fato, um sorteio fosse realizado. E aí esse processo foi parar com o Mendonça. E você sabe o que aconteceu depois que o Mendonça virou relator do caso do INSS? Busca e apreensão, quebra de sigilo e investigação andando. Ou seja, o processo só começou quando saiu das mãos do ministro, que voa com o investigado e vai a jogo com o advogado de banco envolvido em caso que ele coloca sob sigilo máximo. Isso é Brasil. E olha que eu nem tô falando do caso da delação do Sérgio Cabral, onde o Cabral delatou o próprio Toffoli, dizendo que ele pagou para o ministro 3 milhões para que o ministro mudasse seu voto. Coisa que, de fato, ele fez. 2 meses depois, o Toffoli mudou seu voto. Mas, no final das contas, o Toffoli acabou votando pela anulação do Cabral, que o acusava. Porque ninguém pede mais que as coisas sejam escondidas. Atualmente é tudo muito escrachado. E ninguém faz nada. Ela também comentou a decisão do ministro Gilmar Mendes de voltar atrás na sua decisão sobre o impeachment de ministros do Supremo. Deixa eu falar do Gilmar Mendes agora, que já se acha o dono da justiça, da monarquia, do Senado e talvez do sistema solar, porque ele decidiu. Vou mudar a lei do impeachment da minha própria cabeça, porque a direita vai fazer maioria em 2026, e aí eles podem jogar tudo que nós fizemos no ventilador e empichar um de nós, do nosso seleto grupo. E isso o Gilmar não pode deixar. Porém, ele não contava que a imprensa ia chamar isso de golpe. E aí ele ficou todo ofendido, como o imperador fica quando o plebeu reclama do imposto. Até porque, por essa movimentação da mídia, nenhum de nós esperava. Tava estranho. Porém, com medo da repercussão e talvez com medo dos projetos que começaram a ser discutidos pelos senadores, ele arregou parcialmente. Mas arregou como? Dizendo: o Congresso está ajustando o projeto para incorporar as minhas orientações. Ou seja, ele recuou, mandando ainda mais. E o deputado Glauber Braga escapou da cassação, mas teve o seu mandato suspenso. E mais cedo, quem escapou da cassação foi o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Na terça-feira, ele tomou a cadeira do presidente da Câmara e foi retirado à força pela Polícia Legislativa. Glauber Braga era acusado de quebrar o decoro parlamentar por agredir um militante do MBL após uma provocação. No lugar da cassação, o plenário decidiu por 318 a 141 por uma suspensão do mandato dele por 6 meses. O Conselho de Ética havia aprovado uma proposta de cassação, mas os deputados no plenário decidiram pela punição menor. Em entrevista à CBN, o deputado Glauber Braga comemorou o resultado da votação. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a todas as mobilizações que aconteceram nas mais variadas regiões do Brasil, no Rio de Janeiro. Isso teve um efeito, eu não tenho dúvida nenhuma, sobre a votação no plenário no dia de hoje. Na minha avaliação, o que aconteceu aqui no dia de hoje foi uma demonstração concreta que não pode determinados parlamentares pegarem todo o seu poder político e tentarem perseguir um outro deputado pela sua agenda. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fez isso, mas hoje ele não conseguiu o resultado que ele imaginava. E isso se deve a essa mobilização, a mobilização das pessoas que foi tão ativa e efetiva. Eu agradeço muito a todas as pessoas que o fizeram. Muito, muito obrigado.
Só que agora a esquerda não pode falar nada a respeito de uma outra decisão da Câmara dos Deputados: a rejeição da suspensão do mandato da deputada Carla Zambelli. Sobre a questão das faltas, dizer que esse processo foi encaminhado por esta presidência, CCJ, para que lá fosse cumprido o rito regimental. O deputado Diego Garcia está aqui, que foi o relator da matéria, inicialmente designado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa. E o deputado sabe que em mais de 60 sessões, 62 sessões, todos os prazos foram esgotados, foram estourados de tramitação, extrapolados na Comissão de Constituição e Justiça. Nós demos à comissão a condição de discutir esse assunto de maneira bem demasiada. E é claro que esse é um momento, assim como foi o processo anterior, que não deixa a casa alegre. É sempre muito ruim você analisar a cassação de um colega, independente de qual partido esse colega pertence. E quando eu decidi que até o recesso nós apreciaríamos todos os casos pendentes, é justamente para que o plenário, que é a instância que tem condições de fazer a análise final, possa se posicionar acerca dessas questões. Eu cumprimento aqui o filho da deputada Carla Zambelli, dizendo que esse é um momento que não deixa essa casa feliz, assim como a questão do deputado Glauber não deixa, e é sempre muito constrangedor nós termos aqui que sair um pouco da nossa função de legislador para a função de magistrado. Todos já votaram? Sim. Está encerrada a votação. Sim, 227, não 170, 10 abstenções. A matéria vai ao arquivo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, com algumas alterações, o texto básico do PL antifacção. O Senado Federal aprovou por ampla maioria o chamado Projeto Antifacção, uma das principais iniciativas do governo para endurecer o combate ao crime organizado no país. Foram 64 votos favoráveis e nenhum contrário, demonstrando consenso sobre a urgência do tema. O texto relatado pelo senador Alessandro Vieira abandona a ideia inicial da Câmara de criar uma nova legislação e opta por atualizar a lei das organizações criminosas, corrigindo pontos considerados frágeis por órgãos como o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. A proposta diferencia de forma mais clara organizações criminosas, facções e milícias, estabelecendo níveis distintos de punição. Entre as medidas previstas estão o fim das visitas íntimas para presos provisórios ou condenados por envolvimento com esses grupos e a revisão de dispositivos considerados inconstitucionais no texto anterior, como o fim do auxílio reclusão e a proibição de voto para presos provisórios. Com a aprovação do Senado, o projeto antifacção retorna agora à Câmara dos Deputados, onde será novamente analisado. A expectativa é que o debate se intensifique, dado o impacto direto das mudanças no sistema penal e nas estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. E a ONU denunciou hoje crimes da Guarda Nacional de Nicolás Maduro. O relatório documenta perseguições, estupros e torturas contra opositores do regime chavista há pelo menos 10 anos. E o presidente americano Donald Trump amplia o cerco ao regime de Nicolás Maduro. Ontem foi capturado um petroleiro perto da Venezuela. Segundo autoridades americanas, a ação mirou um navio usado no transporte ilegal de petróleo, já que este tipo de transporte está sob sanções dos Estados Unidos. A embarcação operava com bandeira falsa e teria deixado um porto venezuelano sem o registro adequado. E por hoje é só. Espero por você amanhã aqui no instantenews.com.